Bom, fala meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Genil do Geek. E hoje vamos falar do anime que conta a história de Senku Ishigami, um gênio da ciência que acorda 3.700 anos após um evento misterioso que transformou toda a humanidade em pedra. Diante de um mundo de pedra da civilização colapsada, Senku usa seu conhecimento científico para reconstruir o mundo e restaurar a humanidade. Ele se junta ao Tidework e outros personagens, né, que decidem ajudá-lo a reconstruir a civilização com base na ciência. E eles acabam enfrentando desafios, inimigos e várias coisas durante o processo. E criando, né, construindo, fazendo tudo que eles precisam, né, para poder reconstruir a civilização. E estou falando de Dr. Stone, Futuro da Ciência, parte 2. Então já vai soltando o dedo no like, já vai comentando aí embaixo, já vai compartilhando nosso vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, né? Nesse episódio, vemos que o Senku e os outros decidem criar um teleférico. E esse nome já estava na minha cabeça, quer dizer, eu estava pensando nela, só que a palavra não me veio à memória, né? Eles estavam querendo construir um teleférico para poder se locomover de um lado para o outro, né? Porque eles estavam ali perto dos Andes, né? Estavam ali nas montanhas e tudo mais, e eles tinham que ir para a floresta amazônica o mais rápido possível. Por quê? Porque o Stanley já estava se preparando para partir com o avião. Ele estava fazendo os últimos ajustes para poder partir. Por quê? Porque o próprio Senku acabou destruindo ali aquele lugar. Acabou causando meio que uma queda, né, no motor, causando algo, enchendo o motor com alguma coisa assim que acabou fazendo eles caírem. Então eles já estavam consertando isso que estava acontecendo e estavam prontos, se preparando para partir. Então ali quando eles começam a subir as montanhas, já é noticiado que o próprio Stanley já estava começando o processo de partir, só que eles tinham que pensar em jeito de um lado para o outro. E o Senku acaba pensando em um teleférico. Então, a Kohako, que é mais habilidosa, porque ela passou tempos assim, indo de um lado para o outro, ela, lá no Japão, ela consegue pular e ir para o outro lado muito rapidamente. Ela segura uma corda e aí o próprio Ukyo lança um de ferro, né? Acaba lançando uma coisa de ferro e corda, né? Uma corda de ferro, né? Aquela corda de aço, né? Ela amarra ali tudo mais para poder criar o resto do teleférico, né? Cabo de aço, no caso. Ela amarra o cabo de aço ali e ali eles começam a construir meio que, né? Eles botam as motos e sobem em cima das motos, só que eles estavam com um pouco de receio, por quê? Porque ia ficar o Zeno e a Suika, ou poderia ficar Zeno e Ryoga, o que poderia dar um azar para eles. Por quê? Porque o Ryoga, por conta do passado que eles viveram com o Ryoga, poderia causar uma certa revolução, uma certa rebeldia, onde ele poderia se juntar com o Zeno e eles fugirem dali e matarem o grupo do Senko. Mas acaba dando certo, porque ele, o Zeno e o Ryoga acabam atravessando, tudo mais. Só que quando a Suika e mais dois caras iriam atravessar, meio que acaba batendo um vento ali. Eles não pensaram nesse vento, né? O Senku eu acho que não pensou nesse vento, mas apesar de que ele pensa muita coisa, ele... A Suika acaba caindo. E nesse processo, a própria Kohako acaba pulando, soltando a corda e agarrando a Suika. Só que a questão é, quando ela estava subindo, ela poderia esperar qualquer coisa do Ryoga, menos isso que ele fez. Ele estendeu a mão para ela e puxou. Apesar de terem contado para a própria Chelsea toda a história, todo o passado, de tudo que eles viveram até agora, de tudo que eles viveram, a luta contra o Ryoga, a luta contra o, o Tsukasa, a luta contra o Zeno, tudo mais, né? A luta contra o pessoal da Ilha do Tesouro também. Tudo isso veio, né, acabou se juntando e formando uma aliança com eles, né? Ou seja, esse time acabou se tornando um, né? Por mais que o Zeno ainda queira dominar o mundo sozinho, ele tá ajudando para descobrir mais sobre o que aconteceu durante aquele momento da petrificação, como que o mundo foi petrificado.
Ele quer saber muito sobre isso, entendeu? Então ali naquele momento, naquele instante, eles viraram um. E aí eles começam a atravessar e descem as montanhas e entram dentro do rio, assim, vão caminhando pelo rio, assim. Vão descendo o rio abaixo, entram dentro da floresta. Mas o Stanley conseguiu ver para onde eles estavam indo, voltam para o aeroporto, né, para o navio. Por quê? Porque eles conseguiram ver os pequenos rastros das motos entrando dentro da floresta. Então eles teriam que se encaminhar para a floresta. Por quê? Porque ataque de navio de avião não iria dar muito certo, né? Porque como sempre eu previu, ali eles atacarem de avião seria arriscado. Por quê? Porque tem as árvores e tudo mais que podem cobrir eles, né? O grupo do Senku inteiro poderia ser coberto ali. E aí eles passam a noite ali, pescam, passam a noite, tentam criar coisas assim para eles se repelirem de moscas, vermes e tudo mais. O Senku entrega umas botas de borracha ali para todo mundo, para eles poderem caminhar no rio, né, sem pegarem um inseto, uma lesma ou qualquer coisa que possa vir, né. Então eles simplesmente entram ali, passam a noite, o próprio Senku acaba pegando algumas formigas, amassando tudo mais e fazendo um repelente de formigas, né? Fazendo um repelente, um pequeno repelente e dando para todo mundo passar na pele, justamente porque isso acabaria afastando as moscas e tudo mais. Aí eles continuam viagem, né? Eles continuam descendo o rio, continuam as viagens, né? Eles continuam viajando, fazendo tudo mais. E ali, mano, a pior coisa acontece. Por quê? Porque eles estavam chegando no objetivo deles, né? Já estavam perto do objetivo. Quando eles param ali perto do objetivo deles, a própria Suíça acaba encontrando um dispositivo, né? Enquanto isso, o outro cara ali que estava lá nos Estados Unidos, lá na América, assim, junto com o pessoal que também é do time do Senko, estava estudando ainda mais a Medusa e tudo mais. Aí eles chegam perto de uma montanha cheia de medusas. Cheia de medusas. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil. O que eu esperaria que sempre Genil todo dia. Então já vai ser tendo um like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.